Quem não gosta de futebol é maluco. E eu não tô falando só por ser o esporte mais popular do planeta. Não é só isso não. Eu tô falando do quanto o futebol tem o poder de gerar emoção, paixão, loucura dentro e fora de campo. O tempo todo o futebol vai criando seus heróis e também, é claro, seus vilões. O William, por exemplo, é um dos caras que eu não sei como é que vai terminar a carreira e como a gente vai olhar pra ele quando ele deixar o futebol. Ele tinha tudo pra ser um cara herói na história do Corinthians, adorado pela fiel, mas bastou um problema que o jogador simplesmente entrou no radar do ódio de vários torcedores e tudo parece que começou a dar muito errado pro jogador no futebol. Recentemente, o William viveu outro episódio que deixou mais uma torcida completamente decepcionada com ele. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e onde é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo e cara, você vai ficar bem surpreso, viu? Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Você se arrependeu no final das contas de ter voltado? Não me arrependi de ter voltado. Eu senti essa, como que eu posso dizer, essa vontade, assim, no fundo do coração, assim, sabe, de voltar pro clube que me revelou, sabe, pelo menos de jogar um ano e depois poderia sair. Como eu posso dizer, forma de gratidão, de repente, ao clube que eu fui revelado. Mas isso que aconteceu são coisas que a gente não consegue controlar. Se eu imaginasse que isso fosse acontecer, jamais teria voltado. Todo mundo sabe o que eu fiz para poder voltar ao clube, eu abri mão de muita coisa. E eu saí do Arsenal porque eu quis também, né? E eu voltei para o Brasil porque eu quis. Eu tinha outras propostas, poderia ter ficado até mesmo na Inglaterra, na Europa, vários lugares, mas eu quis voltar ao Corinthians. Mas aconteceram essas coisas, infelizmente, são coisas que vêm sempre acontecendo no Brasil. Agora já é página virada. Fala a verdade pra mim. Você se empolgou com a volta do William pro Corinthians, né? Porque eu vou ser sincero, eu sou São Paulino e fiz aquela carinha de preocupado quando ele chegou no timão. Isso porque a gente tá falando de um cara que, pelo histórico, era um monstro. Jogou muito no Shakhtar, arrebentou no Chelsea, não foi bem no Arsenal, é verdade, mas jogou, por exemplo, 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. O William era craque demais e chegava num Corinthians que tava contratando um monte de nome gigante, como o Renato Augusto, o Paulinho, o Roger Guedes, então assim, é claro que assustava um pouco. E ele voltou pro Corinthians fazendo força para jogar pelo clube que o revelou. Ele abriu mão de uma grana, de boas propostas da Europa, deve ter comprado uma briga até na sua família para voltar pro Brasil. Eu não sei disso e é pura especulação da minha parte, mas disse eu tô maluco com isso. Você vive na Europa, na Inglaterra, com seus filhos e a sua esposa completamente adaptados à vida no país. E aí você chega e diz, olha, eu vou largar o meu contrato com o Arsenal, vou recusar todas essas outras propostas para seguir jogando por aqui, porque eu tenho uma dívida de gratidão com o Corinthians e quero voltar a jogar no Brasil. Eu não sei exatamente como foi que a esposa do William reagiu, mas se fosse aqui em casa com a minha patroa, eu não tenho dúvida, não teria rolado e eu não teria voltado. Mas o William, meu amigo, ele realmente convenceu todo mundo e voltou pro Corinthians. Ele voltou porque ele quis, não era a melhor proposta, não era o melhor momento e talvez nem fosse a melhor escolha, mas ele quis e o cara voltou. E assim como eu tô sendo sincero em tudo até aqui, eu também vou ser sincero em dizer que ele e o Douglas Costa foram 2 dos jogadores que mais me decepcionaram quando voltaram pro Brasil, porque no meu imaginário, no meu pensar de torcedor, eu achei que pelo que eles fizeram na Europa, eles iriam deitar o cabelo por aqui, só que isso não aconteceu. E olha, talvez em campo a gente pode falar que o William decepcionou até mais que o Douglas Costa, que viveu várias polêmicas fora de campo. Ele não desequilibrou pelo Corinthians, sofreu com lesões e em 45 partidas pelo timão, ele só marcou um gol, velho. Pra quem é e pelo que a gente esperava dele, não vamos negar não, vamos falar a verdade. Ele decepcionou pra caramba, velho. Mas é aí que vem a insanidade, a loucura, a sensação de insegurança e de alguns até a sensação de impunidade.
O William, que mostrou um desempenho bem ruim no Corinthians e que podia sim ser vaiado dentro de campo e tudo mais, coisa que a fiel torcida não faz, acabou recebendo também ameaça nas redes sociais. E não foram só ameaças a ele não, tá? Que já seriam ruins e erradas pra caramba, mas ameaçaram também a família do jogador, ameaçaram os filhos do cara. E isso, meu amigo, é o limite pra qualquer um, pelo menos é o limite pra mim. Imagina você agora, o cenário como é que não tava, a cabeça do jogador, como é que não tava esse cara, sem conseguir jogar, toda hora sofrendo com lesão, quando jogava não ia bem com a camisa do Corinthians e além disso, via sua família sendo ameaçada por vagabundo. E eu não quero saber se quem ameaçou o William era perigoso mesmo, era bandidão, ou se era um moleque de 14 anos que pegou o celular e achou que podia fazer qualquer coisa. Eu não quero saber. É errado e pronto. E o cara não tem que ficar com esse sentimento ruim, vivendo essa sensação de insegurança. Pô, a gente tá falando dos filhos do cara, irmão. Pô, você entende que loucura é essa? E ainda mais no país que a gente vive aqui, que a gente sabe que alguém tira a vida do outro e depois de 3 anos tá na rua solto. Aqui o cara não tem só a sensação, é quase a certeza da impunidade. As nossas leis, o nosso sistema não funciona direito. Aí você tem condição de tirar tua família disso e tu vai passar por isso? O que eu sei, irmão, é que se alguém ameaça meus filhos e eu tenho a oportunidade de meter o pé dessa jossa, pode esquecer que eu meto o pé na hora. E o William fez a mesma coisa. Apareceu a oportunidade de voltar para a Inglaterra e ele voltou, sem pensar 2 vezes. Só que o torcedor, e também consigo entender o torcedor comum que fica na bronca, ficou com raiva do William. Pro torcedor do Timão, o William foi ingrato, foi mal agradecido e medroso e largou o Timão quando o Corinthians mais precisava. E eu entendo que o futebol é paixão, mas pensa comigo, mais uma vez eu te convido para reflexão. Faz sentido o William ficar sem conseguir jogar, sem estar feliz, com a cabeça cheia, sem ter paz dentro da casa dele pelo que tá acontecendo e o Corinthians ainda pagar o jogador com um salário que não era baixo? Não era uma situação boa pra ninguém no final das contas. O William queria voltar, apareceu a oportunidade e ele voltou. Deixou o Corinthians e foi de volta pra Inglaterra. E eu acho que ali, naquele ponto, o William entendia que o problema eram aqueles caras específicos que o ameaçaram, que não era uma coisa da torcida toda e o problema estava resolvido. Naquele momento, eu acho que o William sabia que a maior parte da imensa torcida do Corinthians não tinha nada contra ele. Até a despedida que ele teve com a torcida foi de uma forma bem tranquila, bem amena. Ele mostrou que o problema dele realmente era que as coisas não estavam acontecendo e ele estava insatisfeito pelas ameaças que a sua família recebeu. Fala, Fiel, queria agradecer todo o carinho, todo o respeito de vocês, desde a minha chegada. Sempre fui tratado com muito carinho nos jogos também, vocês sempre me apoiaram bastante. Felizmente tive que tomar essa decisão, mas quero agradecer a todos pelo carinho, pelo esforço de sempre me apoiar, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons também, tá bom? Que Deus abençoe vocês, forte abraço. Só que aí vem a tal da rede social, as cornetadas, muita gente zoando o jogador e falando todo tipo de groselha. E meu irmão, você sabe, jogador tem rede social, jogador lê o que falam, às vezes até mais do que a galera pensa. E pra mim foi naquele ponto que ficou claro pro William que ele sentiu as críticas que fizeram pela saída dele do Corinthians. Não era toda a torcida do Corinthians que estava cornetando ele, mas é uma minoria da internet que é chata e barulhenta que estava cornetando e infernizando o jogador. Então o William passou em toda a entrevista que ele dava a falar quase que, não especificamente, mas quase que mal do Corinthians e do Brasil. E sempre que ele podia, dava uma cutucada. E cara, não precisava disso. Aquilo, ali, sabe, toda hora ficar dando uma cutucada, falando não devia ter voltado pro Brasil, me arrependo e tal. Isso não foi legal. Eu acho que ali ele errou. Eu acho que foi uma defesa do jogador, foi ele querendo deixar claro que, enfim, a decisão que ele ainda tinha mercado na Europa, que ele fez força pra vir, ele esperava mais agradecimento do que isso que aconteceu. E aí eu acho que nesse ponto o William errou sim, porque a reação dele foi desproporcional e acabou atingindo outros torcedores que nunca fizeram mal pra ele, sabe? Quando ele saiu do Brasil e voltou pra Inglaterra, foi pra jogar pelo Fulham e ele foi muito bem. Ele marcou 10 gols, deu 7 assistências em 67 jogos e o William nunca foi um cara goleador. Ele era um cara de armar a jogada, de driblar, quebrar linhas e ele tava fazendo isso muito bem pelo Fulham. Inclusive ele chegou lá pra jogar uma temporada, mas ele foi tão bem que renovaram o contrato dele por mais outra temporada. Ele realmente se acertou no clube inglês. E assim que ele teve chance de explicar como é que as coisas começaram a acontecer, porque é que ele estava bem no Fulham, ele fez questão de mais uma vez cutucar e ainda falou sobre o que ele passou no Brasil.
Depois que eu saí do Chelsea tem sido um tempo difícil. Eu tive no Arsenal 1 ano, depois saí, voltei para o Brasil, resolvi voltar para cá e agora realmente estou muito feliz, voltando a jogar aquilo que todos sabem que eu posso, né, independente da idade, mas me sinto muito bem. Minha família está muito bem, muito feliz, isso com certeza faz muita diferença para que eu possa, dentro de campo, render o meu melhor futebol, né? Quando as coisas em casa estão bem, estão em paz, as coisas, né, no meu trabalho fluem ainda melhor. Então, estou muito feliz com o momento, muito feliz com o que eu venho fazendo no Fulham, um clube que me acolheu super bem também, os torcedores, todo o pessoal do clube. Espero continuar jogando assim, em alto nível e desfrutando, né, do futebol, desfrutando também da vida. O que ele jogou no Fulham foi uma volta por cima e o Willian tava muito bem. Só que aí ele acabou decepcionando muito mais uma torcida, e não foi a do Fulham da Inglaterra. O contrato dele com a equipe acabou e ele recebeu uma baita proposta do Olympiacos da Grécia, que era uma oportunidade dele jogar numa outra liga que também é na Europa e, cara, um lugar maravilhoso. A gente tá falando aqui da Grécia, meu amigo. E aí é óbvio que ele chegou na Grécia com muita moral, um cara que tava bem na Premier League, chegava na Grécia pra sobrar, contratação de peso, só que infelizmente as coisas deram errado. Ele fez 11 jogos pelo Olympiacos, não foi bem por lá, não jogou bem, o Willian foi mal no Olympiacos. Para ilustrar o que eu tô dizendo, nesses 11 jogos ele não fez nenhum gol e não jogou bem, ele foi tão mal que ele pediu o boné, ele não se adaptou ao esquema do time e pouco mais de 3 meses depois que ele chegou com muito barulho como grande contratação, acabou rescindindo o contrato com o Olympiacos. Ninguém entendeu nada do que aconteceu, o Willian agora tá sem clube, tá livre no mercado e em outras horas, esse era o exato momento que o torcedor ia pedir o retorno do atacante pro Corinthians. Mas pro Willian, essa não é a verdade e você já sabe o porquê. O jogador já deixou claro que não quer voltar de maneira alguma pro Brasil para jogar. O Willian tem 33 anos, é claro que por tudo que aconteceu, não seria bom para ele voltar pro Brasil, nem para ele e nem mesmo pro torcedor. O Willian é bom jogador e, cara, com uma história fantástica que ele tem na bola, para mim é o caso do cara que chegou aqui no Corinthians na hora errada. É claro que ele ainda tem mercado no futebol europeu, as notícias inclusive são de que ele tem proposta até para voltar a jogar na Inglaterra. Mas você não concorda comigo que em outros momentos o torcedor do Corinthians estaria desesperado pedindo para a diretoria trazer o Willian? Se não fosse tudo que aconteceu, não tenho dúvida que o Willian nessas horas já seria capa de várias revistas como Vai Voltar pro Timão, parceiro do Memphis Depay e do Yuri Alberto. E comenta pra mim, torcedor, você concorda também que o Willian voltou no momento errado? E cara, se você é torcedor do Corinthians e ainda tem alguma mágoa com o Willian por isso, se coloca no lugar do cara, velho, sabe? Não tô querendo passar pano pra jogador não, mas pô, ele errou em ter falado demais depois disso, mas você também faria a mesma coisa. Se estivessem ameaçando seus filhos, você vai duvidar de maluco? Ainda mais aqui, que todo mundo faz as coisas e sai impune? Não fica com raiva do cara não, velho. Ele buscou o que era melhor pra família dele e o futebol tem dessas, né? Tem outros jogadores que aí sim dá pra você ter um pouquinho mais de raiva, tipo esse aqui. Não é raiva também ir lá ameaçar o cara, mas essa história irrita um pouco o torcedor. Clica aqui que eu te conto ela melhor.